desta sala esteja necessitando, que Jesus possa cobrir cada um com a sua luz, com a sua paz e com a sua energia, com as suas bênçãos e com as suas curas. E também todos os nossos irmãs dessa listagem. Paulo Duarte Saraiva, Magnólia Sales Lopes, José Cordeiro de Azevedo e família, Maria Miguel Bezerra da Silva, Antônio Rebouças e família, Gleidson Leite família, Cícero Gomes de Brito, Lucas Andrade Cabral, Maria Anita da Rocha, Maria Lenilza Rocha Costa, Alisson Paulinelli Câmara Ferreira, Arthur Miguel Moura Câmara Ferreira, Alissa Farias Paludo, Nara Betânia Ramos Lima do Nascimento, Adriano Geraldo Gonçalves Pereira e família, Enzo Rocha Costa, Tereza Araújo, Sandra Regina Gomes da Silva Costa, João Bosco Bastos Oliveira, Luiz Paulo Temporim, Reinaldo Peta, Ricardo Alencar e Silva, Iago de Araújo Alencar e Silva, Antônio Galiza e família, Ismael Teixeira de Lima, Maria do Rosário Freire da Cruz Mota, José Souza Jerônimo da Silva, Arthur Maurício da Silva, José Aquino de Freitas, Maria do Céu Oliveira Bezerra, Paulo César Medeiros, Anilda de Araújo Biuro e família, Fausto Diniz, Magnus Bezerra, Ioannes de Oliveira Bolfes, Irandi Augusto de Araújo, Inês de Fátima Fernandes de Medeiro, Francisca Pereira de Araújo, Zildo Pereira e família, Clenilson Araújo, Eva Cristina de Araújo Maués, Marcos Antônio Dantas Carreiro, José Rivaldo Belisário Nogueira, Marcos Antônio Barros Dantas e família, Janilson Eufrásio da Silva e família, Antônio Cleiton Belisário Pinheiro, Dalmar Heitor Miranda de Abreu, Raimundo Ferreira da Silva, José Fetânia Lopes Gomes, Edilene Castro dos Santos, Márcia Cristina e família, Cecília Maria Bezerra Freire Campos, Daniele Carvalho Rocha, Maria Aparecida de Oliveira, Luiz Araquém de Assunção, Linaldo da Silva, Sebastião Virgínio da Silva, Renelva Ferreira de Almeida e família, Núbia Silene, Clarissa Gugel de Macedo, Gabriela de Souza Ferreira, Joyce Ara Rodrigues, Wellington Bezerra da Costa, Genésio Ferreira Moura, Ana Lúcia Cocino da Silva Cunha, Joana da Silva Santos, Magazine Francisca Lima. Que Deus, nosso Pai, possa estar presente em cada coração, cada mente, cada lar, esteja necessitando do seu amparo, juntamente com todos os nossos irmãos da luz, que estão sempre a nos auxiliar quando precisamos. Que cada um receba o seu lenitivo necessário. E neste momento, a gente vai estar para o nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o nosso evangelho da noite de hoje, do nosso livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel. O capítulo 104, intitulado Nos Mesmos Pratos. Está em Mateus, no capítulo 26, versículo 23, ele diz assim: E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Então, o que quer dizer? Nos mesmos pratos. Na época que Jesus estava na terra, ele conhecia a cada um que chegasse perto dele, ele sabia. Ele procurava os simples, porque ele sabia que os orgulhosos eram tudo cheio de rapina, que nem dizia ele, o vaso limpo por fora, mas por dentro cheio de sujeira, né? Ele conhecia a cada um, mas ele procurou sempre os mais simples. E ele sabia aquele que era bom, aquele que não era, mas ele amava a todos por igual. E nós não somos diferentes, porque nós estamos sempre todos reunidos em um só caminho, mas sempre tem aqueles que são mais orgulhosos, que gostam de pisar um pouquinho mais alto, né? De querer ser um pouquinho mais, de querer saber mais, mas nós não somos nada, nós só sabemos alguma coisa
porque Jesus nos direciona, a espiritualidade nos dá aquele, como é que diz, empurrãozinho e diz assim, vai, que você consegue. Mas aqui, nos ensinamentos, o Emmanuel, ele detalha muito, muito bem o que quer dizer tudo isso. Então, por quê? Eu digo assim, Jesus, ele perdoou quem mais mal fez para ele. Quem sou eu para não perdoar? Quem somos nós para não querer perdoar o próximo? A gente não pode se melindrar com qualquer coisa. A gente tem que seguir firme e procurar fazer o nosso melhor. Então é isso que eu tenho para dizer e vamos lá o nosso capítulo. O Emmanuel nos comenta, nos diz assim: toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmo, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Jesus redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizados, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não parte de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco, nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Graças a Deus. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Dora, por mais esta oportunidade. Boa noite a todos. E a nossa prece de hoje tem como título Evocação a Jesus. Está no livro Preces Espírita de Caibra Schutel, na página 30, e nos diz: Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influi para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade de que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador,
Oriente-nos no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defenda de todo o mal. Senhor, proteger aquele que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dá-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra, que a vossa paz seja sobre nós. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo reparador para todos nós, encarnados e desencarnados, para a cura de todos os nossos males e alívio de nossas dores e sofrimento. E nos orienta, Senhor, nos protege e ilumina para que o nosso evangelho da noite de hoje transcorra em clima de paz, harmonia e equilíbrio, Senhor, e muito amor nos corações de todos nós. Assim seja, passo a palavra a você, Dora. Obrigada, seu Arlindo. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra, minha querida amiga Glacia Helena, para a leitura e explicação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um aqui presente e não presente, os encarnados e desencarnados. É só lembrando que hoje estou no lugar de José Áurea, mas não é definitivo, ela só está de recesso esse mês de janeiro, hein? Que todos continuem, que ela volta linda, maravilhosa, com aquela palavra suave, que só ela desliza na suavidade. Vou tentar suavizar como ela, mas eu sei que eu não consigo. Que cada um tem seu modo, não é isso? Então, bora lá. O capítulo de hoje é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Eu vou ler o item 1, 2 e 3, que exatamente pega a vida futura. E quando ele diz, meu reino não é deste mundo, quem quiser até depois fazer o evangelho no lar, pega pega o exórdio de hoje, pega esse capítulo de hoje e faz o evangelho no lar, já com algumas coisas que eternizaram dentro de cada um de nós. E então diz assim, Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhes disse, sois o rei dos judeus? Aqui já, começando esse capítulo, ele está muito bem explicado lá no Evangelho, tanto no Evangelho dito pelo Emmanuel, como eu não estou em casa, o Evangelho está lá em casa, pelo Emmanuel, então... Mas temos a Bíblia Sagrada, né, que está lá no 18, 33, 36 e 37, que ele já fala exatamente da negação de Pedro, da traição de Judas, da crucificação de Jesus, para ele chegar a Pilatos. Isso eu estou já dando o antigo, né? Que diz assim, aí ele chega a Pilatos, depois de ter sido negado por Pedro, entregue por Judas. Pilatos, tornando... Aí, olha, eu quero bastante reflexão no que eu acabei de falar, porque é exatamente falar da traição e da negação, para depois a gente entrar no que Emmanuel nos fala em Mateus. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhes disse, sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Olha só fazendo uma reflexão, já diante dessa primeira passagem aqui, desse primeiro parágrafo, quando ele diz assim, olha só, se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido
para me impedir de cair nas mãos dos judeus, exatamente da crença dele. Quer dizer, tanto faz o espiritismo, o protestantismo, o catolicismo, seja lá qual for a religião, o importante é a prática. Não adianta a gente dizer, porque eu sou espírita, eu sou a melhor pessoa do mundo. Tem participantes do espiritismo, que eu digo que não são espíritas, são participantes, são simpatizantes, que quando sai do centro espírita, nega até um bom dia a alguém. Nega um copo de água. Agora eu lembrei de uma amiga da gente, que a gente faz um estudo na quinta-feira, e é bem interessante. Aí, de Natal, a gente faz um estudo dos mensageiros, e ela disse que chegou um mendigo lá pedindo água, e ela parece que não viu, uma coisa assim. Eu só sei que quando ela se lembrou e tudo, que ela correu para pegar água, cadê o mendigo? Lembra da história que eu falei para vocês, da mulher que chamou Jesus? Pois aconteceu isso aí com uma amiga da gente aí em Natal, hein? Diz que muita gente da redondeza procurou esse mendigo, ele bateu em várias casas e ninguém o atendeu. E, de repente, ele simplesmente, será que não era o próprio? Né? Então, nós estamos o tempo todo diante de situações que nos deixam para reflexão. O que eu estou fazendo hoje? O que eu deveria fazer hoje? O que eu poderia fazer hoje? Aí, então, diz aqui, Pilatos, então, lhes disse, sois, pois, rei? Jesus lhe replicou, vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Está lá em São João, como eu já falei. Tem o livro de Emmanuel, que eu falei já para vocês. Deixa eu ver se dá para ver, olha aí. Ele tanto tem Mateus, São João, São Marcos, São Lucas, tem todos. O Apocalipse, tem as cartas de Paulo, e Atos dos Apóstolos, né? É uma enciclopédia, vamos dizer assim, do Evangelho. Já tem pastor lendo só esses livros, não mais lendo a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Emmanuel traduz com mais clareza, com mais nitidez. Aí, então, diz assim, vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. São João, 18, 33, 36 e 37, como eu falei. Aqui, quando ele diz assim, testemunhar a verdade, eu peguei no Evangelho mesmo, não no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu estou lendo aqui, mas eu peguei lá em São João, item 18, capítulo 18, 33, 36 e 37, significa que não podemos ter a visão mudando das coisas, quer dizer, a visão tem que ser a terceira. E onde é que está a terceira visão? A do coração. A do coração, a da essência, o que você vê por trás desses olhos, não com esses olhos que ainda não vê com indulgência, que ainda não vê com caridade, que ainda não vê com paciência, que ainda não vê com compaixão. Tem que ver com a essência, é ver com o olhar de Jesus. E se fosse Jesus que estivesse naquele lugar, na minha situação, o que ele faria? Continuando. A vida futura, item 2. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim onde termina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser.
Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreende ou acham pueris. Em dogma, pode, pois, ser considerado como um ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros no início nesta obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com as justiças de Deus. E diz, os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Por quê? Porque eles não tinham já a mentalidade que nós temos hoje. Talvez até nós tivéssemos naquele tempo, ou mais tempo atrás, como no tempo de Hermes Trismegisto, né, que foi 1330 antes de Cristo, olha aí. Ele foi quem criou o alfabeto, ele foi quem criou várias leis, e assim tem muitas e muitas histórias que, se a gente for procurar a fundo na história do Cristo, tem mais história do que a gente acredita ter. Então, os judeus, eles acreditavam naquilo que era conveniente para ele naquele momento, mas não acreditavam numa vida futura como nós hoje acreditamos que a vida continua. Como hoje nós acreditamos que o reino não é deste mundo. Como nós acreditamos que tudo aqui na Terra é passageiro e que o maior tempo não era aqui. O maior tempo é no nosso endereço, que todos nós temos a certeza que um dia vamos, que um dia voltamos, e se fizermos coisas boas, maravilhosas, com certeza a gente vai começar a evitar essa ida e vinda. Até sobre essa ida e vinda, tem uma história de um senhor que ele era muito rico, olha só, ele era muito rico, e então ele saía distribuindo as coisas dele para todas as pessoas mais humildes, né? E quando ele desencarnava, ele se encontrava com a roupa muito branca, aquele branco, chega era azulado, de tão branco que era. E quando ele chegava, aí o anjo que o recebia dizia assim, vamos subir na balança? E então ele subia na balança e a balança nada fazia. Enquanto isso, olha só, quantas encarnações e reencarnações e desencarnações, e enfim, idas e vindas. E o que é que nós estamos fazendo dessa vida? Estamos só existindo? Ou estamos sabendo existir, vivendo com sabedoria, com serenidade, com compaixão, com obediência, com ternura e sendo singelo para o próximo? Porque, como diz aqui, meu reino não é deste mundo. Então, se o nosso futuro, o reino do nosso futuro não é deste mundo, que não é o reino de Jesus, então, por que não a gente tentar fazer melhor hoje, que nós estamos tendo a oportunidade, e tentar ser melhor? Aí, então, diz assim, acreditavam nos anjos, olha só, que consideravam como seres privilegiados da criação. Esse Senhor, em quantas idas e vindas, como nós, já quantas vezes nós viemos, é porque nós temos ainda tem gente que diz assim, não, eu só tenho essa vida, quando eu morrer, acabou. Tem muita gente que ainda pensa assim, ainda tem espírita que pensa assim. Eu até nem chamo isso espírita, eu chamo isso simpatizantes do espiritismo. Mas é. Aí, então, o que é que acontece? Eu lembrei agora do nosso amigo Alcio, que está aí, seja bem-vindo, Alcio, né? Que ele gosta de falar o nome das pessoas. Eu falei, por incrível que... Mas é, que sorriu. Aí, então, esse homem, quando ele tinha na mente que precisava ajudar ao próximo, tinha na mente... Gente, não é ajudar, não é só você pegar uma cesta básica, não é só você pegar roupas, não é só você fazer coisas materiais. Jesus está dizendo aqui, meu reino não é deste mundo. Ele está falando que não é de bens materiais, é do espiritual, é da tua essência, é do teu terceiro olho.
é olhar com amor, é olhar com compaixão para o próximo. E o próximo pode ser nós futuramente, porque nós não sabemos quantas existências nós ainda temos que passar. E então ele, certa feita, ele depois de muitas idas e vindas, ele sempre vinha com bastante bem infortunado, né? Aí, quando numa dessas que ele veio, ele disse, não, agora eu vou ajudar diferente. E então passou a ajudar do mesmo modo, mas ajudar com amor. Olha a diferença. Ele não ajudava por ostentação, ele não ajudava para se apresentar, para se mostrar. Ele ajudava porque gostava de ajudar. É igual a São Francisco. Quantas vezes São Francisco, por dar um bom dia e a pessoa sentir-se feliz pelo bom dia, ele saía saltitando e cantando, porque ele sentia-se ali um prazer, o prazer de dar, de doar. E como diz a oração de São Francisco, já que eu estou falando nele, é dar, é perdoar para ser perdoado, é compreender para ser compreendido, é amar para ser amado. E se nós somos o necessitado, então o que é que nós fazemos? E Jesus diz, filhos, continua consolando para seres consolados, compreendendo para seres compreendidos, para a gente chegar no final, estar bem, mas bem, bem mesmo, bem de prazer, de saber que fez o melhor para Deus e não para os homens da terra, que de nada adianta. E então esse homem, depois de muitas idas e vindas, ele começou a ajudar e a família não aceitou porque ele passou a viver na rua, como São Francisco, né? E como tantos outros fizeram isso, inclusive Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo. E então ele foi assassinado, né? Ele, como mendigo, ele foi assassinado depois de muita ajuda. Aí ele passou a ajudar de todas as formas. Primeiro ele doou tudo que ele tinha e depois passou a doar o que, tipo o óbolo da viúva. Ele passou a doar o seu melhor, o que tinha dentro dele. Aí, então, quando ele caiu dentro de uma lama, né? Então ele chegou lá no novo endereço. Quando chegou lá, o anjo foi e disse: "Ô irmão, agora bora subir na balança?" Aí ele foi e disse: mas não dá. Naquele tempo eu chegava aqui com a roupa toda branca, cheguei azulada, a balança nem se mexia. Agora eu chego todo cheio de lama, cheio de sangue. Você acha que vai? Aí o anjo sorriu. Aí foi e disse, vamos. Aí subiu, né? Quando ele subiu, a balança, puf, para cima. Não significa dizer que nós, com os bens materiais, estamos vivendo, trabalhando para o reino de Deus. Estamos sim, isso também faz parte. Obviamente, há muita gente precisando, mas hoje em dia, a maioria dos seres estão indo para os centros espíritas. Gente, a maioria, digo já aqui, por exemplo, eu vejo muito isso, mas a maioria é através o agasalho são palavras, o agasalho é um abraço, é um olhar com sorriso, é um olhar com amor, não são palavras, palavras e palavras, e se não sabemos dizer alguma coisa a alguém, façamos o silêncio como Madre Teresa de Calcutá, o silêncio é uma prece, né? Então, vamos lá, a vida futura dos judeus, né? Que eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar a sua felicidade. Olha aí, o que eles não sabiam antes, nós hoje sabemos. Porque a vida da gente continua e depende da nossa depuração, depende dos nossos atos, depende das nossas práticas, dos nossos pensamentos, acima de tudo, dos nossos pensamentos. Porque é os pensamentos que atraem coisas boas, espíritos bons, benevolentes, indulgentes, aqueles que nos instruem, aqueles que nos direcionam. E então diz... Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de suas desobediências. Isso não fica fora do nosso contexto, não é verdade? Porque hoje tudo que nós
a lei de causa e efeito, ou daquele que diz a causa e efeito, a lei do retorno, do ação e reação. O que você faz, você recebe. Né? Tinha até uma novela que tinha uma música, né? É dando que se recebe. É por aí, assim, que eu não sou muito noveleira, aliás, nunca fui. Continua. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante, que devia ser tocado, mas, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Olha aí, o pensamento, a força da prática, a força da atitude. Esse mundo é o seu reino, e aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando o seu ensino ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem o esclarecer, porque não o teria compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio, como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Quer dizer, não adianta a gente dizer assim, eu vou fazer porque a vida tenho que viver, eu tenho que viver, aí viver fazendo coisas obscenas, fazendo coisas que não são condizentes ao que Jesus nos ensinou. Uns se afogam nas drogas, outros se afogam no álcool, outros se afogam no cigarro, outros se afogam em falar da vida alheia, outros se afogam em responder bruscamente a alguém, outros, e assim vai variando, como Jesus fez a Maria de Magdala, né, a Maria Madalena, quando ela foi pega no adultério, segundo consta, né? Mas depois eu vou até ler a história verdadeira e depois eu falo. E Jesus não foi julgar, ele não julgou, ele não olhou para os defeitos dela como ele não olha para de qualquer um de nós, como ele não olhou para o apóstolo Paulo. Ele simplesmente disse, por que me persegues? Então, por que não me aceita? E o apóstolo Paulo também não foi justificar. Maria Madalena também ficou calada. Para Maria Madalena, ele só escreveu na areia, como dizem, né? Cada pecado, cada defeito, e cada um dos mais velhos era os primeiros a sair, porque aquilo que ele escrevia, aquela pessoa fazia. E como poderia jogar a primeira pedra se ele também tinha pecado? Né? Assim também foi com o apóstolo Paulo, e o apóstolo simplesmente disse, o que queres que eu faça? É isso que ele está esperando de cada um de nós, todos os dias, sem exceção, é todas as horas, sem exceção. Nós não podemos fugir desse chamado. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Porque nós não praticamos ainda o bem completo, porque nós ainda desviamos muito do que Jesus nos ensinou. Não seja na prática, não seja em qualquer coisa. Tudo tem um porquê das nossas vidas, as consequências, tudo, mas de acordo com as nossas bonanças, de acordo com as nossas beneficências, de acordo com as nossas atitudes do homem de bem, capítulo 17, é só ler, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, os caracteres do homem de bem, que a gente vê como podemos ser, como temos que ser. Ler também a lei do Código da Vida Penal, que também está lá no Céu e Inferno, 33. É só ler também, começa a mudança, aquele burilamento, aquela lapidação, tirando ódio, raiva, rancores, e perdoando acima de tudo, porque Jesus é amor, Jesus é perdão. E então diz, todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, é incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade.
O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros ensinamentos do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a veem descrever em todas as suas fases, em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é só mais possível, mas a inteligência mais vulgar a poder imaginar sobre seu verdadeiro aspecto. Como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tal ponto circunstanciada às condições da existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram, são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de uma outra forma, e que está bem lá a verdadeira justiça de Deus. E então, aqui diz até assim: para chegar a esse caminho, é a abnegação, é a caridade, e por entre espinhos, não por entre flores, porque na vida da gente há sim os percalços, como nossa irmã Edna está passando agora, nesse momento, há um mês. Não desanime. Jesus está com todos nós e sabe todas as causas, sabe o porquê de tudo. Então, sabemos que tudo vem de Deus, nada vem da gente, não é isso? Aí vem a parte que diz assim, Emmanuel nos diz assim: amar aos inimigos será abençoá-los. Lembra do que eu disse do início, antes de levar Jesus a Pilatos, falando sobre a negação de Pedro e a entregação de Judas? Amar aos inimigos será abençoá-los, desejando-lhes a tranquilidade de que carecem, livrando-nos antecipadamente de qualquer entraves com que nos desejem marcar o caminho. Abençoar os que nos insultem ou maltratem é o melhor processo de entregá-los ao mundo deles próprios, sustentando-lhes em paz ante as bênçãos, as leis de Deus. Jesus disse: amai os nossos inimigos. Isso quer dizer, fora da caridade, não há tolerância. E que não há tolerância sem coerência. Olha o que Emmanuel nos puxa a orelha. E assim ele nos diz assim: é assim que todos os necessitados, difíceis das horas escuras, aos quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito. Olha aí, não é obrigado a gente estar presente. Não, eu até falo isso aí sempre. Quem de nós aqui faz preces? Isso é caridade. Por aqueles que estão nos hospitais, nos corredores, desencarnados, achando que ainda estão encarnados. Quem de nós fazemos preces por aqueles que estão em guerras físicas? Quem de nós faz preces por aqueles que estão nas ruas, onde tem chuvas, onde tem muito sol, como aqui, por exemplo? Quem de nós pensa neles? Quem de nós agradece a vida ao amanhecer, ao acordar, ao ar que respiramos, quando muitos estão tentando buscar? E isso que Jesus quer da gente. É a vida futura, é essa. É a da caridade, é a da tolerância, é da afabilidade, é da fraternidade, e de não só ficar ouvindo todos os dias esse evangelho, mas eternizar ele dentro de cada um de nós. Cada um evangelho, cada uma palavra. Uma pessoa diz uma coisa de um jeito, outra diz de outro jeito, e assim a gente vai... É tipo aqueles quadradinhos que a gente vai mexendo e vai botando as cores todas de um jeito só. É um quebra-cabeça, mas um quebra-cabeça de qualidade de vida, um quebra-cabeça de a qualidade de vida. Por quê? Porque é a vida futura que ele nos promete, não é essa vida. Essa vida aqui é para a gente praticar, é a lição, é a escola. É como eu digo, aqui nós estamos em escola, somos aprendizes sempre. Nós não estamos aqui como professores, nós não estamos aqui como
mestres. O mestre é Jesus. Todos nós, indiferente de posição, porque como fez aquele capítulo que eu não estou lembrando agora, a rainha chegou lá e simplesmente disse, ela viu logo um servo dela, melhor na esfera que ela. Por quê? Porque ele era mais humilde, ele era mais caridoso, e ela achando que ia chegar lá com o mesmo reinado. Nós aqui só somos um empréstimo. Um empréstimo, essa veste é um empréstimo para que a gente evolua. Então, se estamos tendo essa oportunidade de evoluir, de progredir, de buscar, e estamos tendo esse leque que Kardec nos dá, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, todo o Pentateuco. Livro, aí pega aquela coleção de André Luiz, pega todos os livros espíritas que nos ensinam, que nos educam, que nos faz ter uma visão melhor. Isso é caridade. E só para terminar, diz assim, Emmanuel: amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, é o exercício da renúncia ao trabalho da paciência, é a realização da caridade, mas tenhamos cautela contra os sicários, escondidos em nós mesmos, que é expressando sentimentos indignos do nosso conhecimento e da nossa evolução, nos escravizam a angústia e nos algemam a dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. Olha aí que coisa bem interessante. E, Emmanuel, eu tinha muito mais coisa a falar, mas o tempo nosso urge, como diz o doutor Bezerra. Então, vamos louvar, agradecer, que um louvor, dizem que tem mais poder do que uma só prece. É como se nós estivéssemos fazendo 4, 5 preces, quando é feita de coração. Então, mentalizem. E diz assim: hoje alguém falou seu nome para mim, que estás sofrendo tanto assim. Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitados pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, vou te socorrer, do pó das cinzas eu vou te levantar, sou o teu Deus, é só meu nome chamar, sei que as pedras se perderam no caminho, estais sozinhos, entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. E é isso. Acreditemos, creiamos no Pai que ampara, que cuida, que não adormece, nos vigia o tempo todo, nos coloca nos braços, junto com a Mãe Maria Santíssima, a Mãe de Nazaré, junto com Jesus, o nosso guia e modelo. Que toda a espiritualidade de luz, os nossos anjos guardiões de cada um, os guias espirituais de cada um, continue cuidando, continue amparando, continue instruindo e direcionando ao caminho do bem, ao reino de Deus, que é isso que Ele espera de cada um de nós. Então, com isso a gente diz, ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, encarnados e desencarnados, para que nós encontremos, então, a nossa pátria espiritual com muita luz, com muito amor, com muita paz, quando nós chegarmos nesse endereço que tanto nos espera, mas espera com as nossas práticas do bem, com as nossas bem-aventuranças, que assim eu agradeço então a toda a espiritualidade, a todos vocês que tiraram um minuto do tempo para ouvir essas palavras, que Jesus nos abençoe e nos continue a nos intuir e a nos ajudar, hoje e sempre. E amanhã, né, Dora? Está passando para a Dora agora. E assim, vamos pedir a permissão do nosso Pai, nosso Criador,
nosso mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor Tutor Bezerra de Menezes, João Cílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso evangelho do nosso lar da noite de hoje. E amanhã temos o nosso evangelho. Que a paz, o amor, a luz permaneça nos vossos lares, vossos corações e vossas mentes. Boa noite a cada um. Boa noite. Boa Valeu, noite, senhor. pessoal. Até Valeu, amanhã. Boa Boa noite, até noite. amanhã. Boa noite. Boa noite.